Fala pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Todos estão bem? Espero que sim. Eu queria meditar com vocês, refletir em algo que hoje eu meditei nessa palavra e eu queria compartilhar com vocês, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Então, irmãos, aqui primeiro ponto que eu quero destacar com vocês: vida com Deus, vida de oração. Eles estavam orando reunidos num lugar. Nós sabemos muito bem da história, onde o Espírito Santo foi derramado sobre a vida dos nossos irmãos, da igreja primitiva, onde eles foram cheios do Espírito Santo, onde eles estavam buscando constantemente essa presença, a presença do Espírito Santo, do Consolador, aquele que nos ajuda a conduzir, a pregar a palavra, a exercer com excelência o ministério a qual Deus confiou a cada um de nós. E primeira questão que eu quero destacar com vocês, questão ministerial. Muitos querem exercer o ministério, mas não querem buscar o discernimento, a condução do Espírito Santo para que eles exerçam o ministério segundo a vontade e a perspectiva de Deus para as suas vidas, com o olhar de Deus para com que o ministério seja exercido com excelência. E aqui eles foram cheios do Espírito Santo. Primeiro, eles estavam orando, estavam buscando a presença de Deus para que o Espírito Santo fosse derramado sobre as vidas deles. E eu quero comentar com vocês e refletir, porque muitas das vezes nós queremos ser usados por Deus. Mas a vida de oração, a vida de busca, para que Deus fale conosco e para que o Espírito Santo se renove a presença dele sobre as nossas vidas, para que nós venhamos falar aquilo que Deus quer que seja falado e que nós não venhamos falar de nós mesmos, que nós não venhamos falar na nossa carnalidade. Nós não estamos buscando isso, ter uma vida de oração, para que Deus nos use, para que o Espírito Santo fale através de nossas vidas. Porque isso aqui é uma vida com Deus. Eles tinham uma vida com Deus. Eles buscavam. E tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E todos ficaram, ou seja, foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, ousadia, para anunciarem a palavra de Deus. Então aqui, eles foram preparados para pregar a palavra de Deus. E muitas das vezes nós queremos ser usados por Deus. Queremos que Deus mova para que haja uma ação do Espírito Santo na situação, na circunstância ou na igreja enquanto estamos falando. Mas será que de fato eu estou buscando ter uma vida coerente com a ação do Espírito Santo na minha vida? Mas para que haja a ação do Espírito Santo na minha vida, primeiro é necessário que eu ore, que eu busque, para que eu seja revestido de poder de unção, para que Ele me use conforme a sua vontade. Não adianta nada eu elaborar um sermão, elaborar um esboço, se o Espírito Santo não estiver na minha vida, ou seja, Ele não estiver falando através de minha vida, não adianta de nada. E por isso que muitas pregações têm se tornado tão vazias de Deus e cheias de si mesmo, cheias do ego humano, cheios de filosofias humanas, daquilo que não provém de Deus, porque as pessoas não têm buscado isso, não têm buscado orar, não têm buscado ser cheio do Espírito Santo, não têm buscado ser conduzido pelo Espírito Santo. E entenda, quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo: Deus, eu não dependo do Senhor, eu posso fazer por mim mesmo, porque eu dou conta. E não, você não dá conta. Você necessita do Espírito Santo, eu necessito do Espírito Santo na minha vida, para que Ele fale através da minha vida e que vidas sejam convertidas e sejam alinhadas com a vontade de Deus. Porque a palavra diz
que o homem não convence. Ou seja, eu não convenço ninguém. Quem convence é o Espírito Santo que está na minha vida. Então, irmãos, que nós venhamos buscar ter mais dependência do Espírito Santo e não acreditar em nós mesmos, porque nada de nós, nada que venha de nós é bom. Nada que provém de nós é bom. Então que nós tenhamos essa sabedoria e que venhamos depender diariamente do Espírito Santo para que ele nos conduza segundo a tua vontade. E que nós venhamos buscar ter uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de separação, irmãos. Que nós venhamos ter essa dependência, a dependência de Deus, do Espírito Santo, para que nós venhamos conduzir com alegria, com contentamento e sabedoria aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, em nossas vidas. Que nós venhamos buscar ter uma vida de oração, uma vida de conduta reta, porque, irmãos, você tendo uma vida de oração, buscando ser revestido pelo Espírito Santo, automaticamente na sua vida irá ser produzido os frutos do Espírito Santo na sua vida. E aí, o testemunho ele chega antes da palavra. Então que nós venhamos ser testemunhos vivos, testemunhas vivas da presença do Espírito Santo nas nossas vidas e que ele conduza tudo em nossas vidas, que nós venhamos buscar ter uma vida constante de oração e sermos cheios do Espírito Santo e sermos usados conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós venhamos buscar que cada vez que nós formos falar da palavra de Deus, que nós venhamos buscar sermos conduzidos pelo Espírito Santo, porque quem deve brilhar e aparecer é Ele e não nós. Que Deus abençoe a vida de cada um e que a cada dia nós venhamos buscar mais sermos usados por Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Que Deus abençoe.